Revelado: 10 itens surpreendentes que você deve eliminar emocionalmente para transformar sua vida. Clara olhava pela janela do seu pequeno apartamento em São Paulo, lembrando-se das palavras de seus avós: educação e trabalho duro abrem portas. Agora, aos 28 anos, essas portas pareciam estar mais trancadas do que nunca. A realidade do ambiente corporativo, onde era uma das poucas mulheres em sua equipe, lhe pesava nos ombros como um manto de pedra. As reuniões eram um desfile de ideias que eram suas, mas creditadas a colegas homens. A frustração fervia dentro dela como água prestes a ferver, e cada comentário desdenhoso fazia seu coração disparar. Parecia que todo o seu esforço era invisível, esquecendo-se de quem realmente tinha contribuído. Em casa, a situação era tão complexa quanto no trabalho. Sua mãe, ainda de luto, tentava juntar os pedaços de sua vida após a perda do avô. O silêncio entre elas se tornará um abismo que Clara não sabia como atravessar. Quando se olhavam, era como se cada uma visse a dor da outra, mas falhasse em encontrar as palavras certas para preenchê-lo. Clara sempre teve uma conexão forte com sua mãe. Agora, sentia que essa ligação estava ruindo, e a vontade de mudar isso crescia cada dia. Numa noite de insônia, após mais um dia de desvalorização no trabalho e uma conversa vazia em casa, Clara decidiu que precisava dar um giro radical em sua vida emocional. Ela pegou um caderno e começou a anotar os 10 itens que aprendiam. Primeiro, o medo de falhar. Era essa a razão que a impedia de se impor durante as reuniões. Depois, o ressentimento. Anos de desconsideração tinham inflamado sua indignação. As expectativas não atendidas em relação à carreira e aos relacionamentos familiares eram um tiro em seu peito. Cada item que escrevia era como abrir uma ferida que ela acreditava estar cicatrizada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com o caderno a tiracolo. Clara decidiu que era hora de eliminar esses pesos emocionais. Colocou na agenda terapias e diálogos com sua mãe. Ela se lembrou de um jantar em que riram e choraram juntas, o que lhe deu esperanças de que o elo poderia ser restaurado. Durante uma dessas conversas sinceras, tudo se desfez em lágrimas. A sensação de alívio após confrontar um passado tão denso foi libertadora. Essa nova perspectiva deu a Clara coragem. Agora, semanas mais tarde, ela estava se preparando para uma reunião onde as injustiças sofridas poderiam ser expostas. O coração acelerava em seu peito, mas o espírito estava forte. Ao entrar na sala, sentiu todos os olhares sobre ela, mas se lembrou do apoio incondicional de sua mãe e da força que encontrou ao eliminar aqueles 10 itens. Porém, no exato momento em que começava a apresentar suas ideias, um comentário arrogante de seu superior a interrompeu, enfiando um silêncio constrangedor pelo ar. Agora, tudo o que ela tinha construído estava em jogo. O que o futuro reservava para Clara? A luta por dignidade e reconhecimento estava prestes a explodir. Clara sentiu o rosto aquecer enquanto o comentário de seu superior ecoava em sua mente. Uma pressão sólida se formou em seu peito e o silêncio na sala parecia se estender, como se o ar tivesse sido retirado. Cada olhar atento a fazia querer desmoronar, mas ela se lembrava de suas anotações, dos itens que havia decidido eliminar. Foi uma péssima ideia, não foi? O sorriso arrogante do chefe a fazia sentir náusea. Ele estava certo de que poderia deixá-la insegura, uma marionete em suas mãos. Mas Clara não estava mais disposta a ser controlada. Respirou fundo e reuniu a coragem que havia cultivado com esforço. Eu gostaria de terminar meu raciocínio, disse Clara, sua voz um pouco mais firme do que se sentia. Essas ideias não são apenas minhas, elas são fruto de trabalho em equipe e acredito que merecem atenção. O silêncio na sala agora carregava uma tensão palpável. A maioria da equipe demarcava insignificância diante do desafio que ela apresentava. Clara percebeu olhares de surpresa e admiração.
Pela primeira vez, sentiu que poderia não estar sozinha, que havia outros que acreditavam no valor do que estava dizendo. Proponho, começou ela, enquanto seu coração ainda batia forte. O que ela estava prestes a dizer era um pote de ouro em meio à tempestade emocional. Ela expôs suas ideias com clareza e paixão, explicando como a diversidade nas vozes da equipe poderia aumentar a qualidade dos projetos. Cada palavra que saía de sua boca parecia ser um passo em direção a um novo horizonte. No entanto, no fundo do seu espírito, Clara já antecipava a reação do chefe. Pressentia que a ira estava prestes a explodir. E quando terminou, houve um momento de hesitação antes que ele se recuperasse. Acredito que suas intenções são boas, mas você precisa entender, começou ele, mas Claro interrompeu. Precisamos de mudanças. Essa equipe precisa de voz. Precisamos nos apoiar. A ousadia a surpreendeu, mesmo a si mesma. A reunião terminou em uma atmosfera estranha, misturando alívio e tensão. Clara saiu da sala sentindo-se uma gladiadora na arena. Mas ao mesmo tempo, uma voz interior alertava, a batalha estava apenas começando. Mais do que um argumento, ela enfrentará a cultura arraigada que a cercava, e sabia que um ato de coragem poderia não ser suficiente. Quando chegou em casa, surpreendeu-se ao encontrar sua mãe na sala, o rosto iluminado por um livro. Aquela visão calorosa trouxe um aconchego que falta em sua vida. Clara hesitou, mas se lembrou de sua promessa de se abrir e se comunicar. Mãe, eu queria falar sobre como estão as coisas na empresa. A mãe olhou para ela com um misto de preocupação e esperança. O sentimento de querer mudar não estava restrito apenas ao ambiente de trabalho, a conexão entre elas também precisava ser restaurada. Clara sentou-se ao lado dela e começou a contar sobre seu dia, sobre a reunião e como decidiu se posicionar. Eu tenho medo de que as coisas fiquem mais difíceis para mim, admitiu. E pela primeira vez, suas inseguranças foram expostas em uma conversa aberta. Mas a resposta de sua mãe foi diferente do que ela esperava. Clara, sempre acreditei em você. No valor que você tem. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, o celular de Clara tocou. Uma mensagem apagava os sorrisos instantâneos. Era do Departamento de Recursos Humanos. Precisamos conversar sobre a reunião de hoje. O medo voltou a apertar seu peito, como um cinto antigo que não se ajustava mais. Clara sabia que a tempestade estava longe de terminar. E qual seria o custo de sua coragem? Ela se sentou em silêncio, com o olhar preso no celular, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. Estava prestes a entrar em um novo ciclo de desafios, ressoando uma pergunta inquietante: o que será que me esperava? Clara acordou com um nó no estômago e a mensagem de recursos humanos ainda martelando em sua cabeça. Cada batida do relógio na parede parecia um lembrete de que o tempo estava passando e a conversa que ela não queria ter se aproximava. Ela se levantou da cama, respirou fundo e tentou afastar os pensamentos de desespero. Hoje é um novo dia, ela murmurou, obrigando um sorriso tímido a surgir em seus lábios. No trabalho, o ambiente estava denso. A equipe que outrora parecia distante agora exibia olhares cúmplices, sussurros e gestos de apoio para Clara, que se sentia mais forte ao perceber que não estava sozinha, embora a sombra do chefe pairasse ameaçadora. Ela se dirigiu até sua mesa e organizou suas anotações, uma tentativa de criar um escudo contra a ansiedade. Quando a hora da reunião com recursos humanos chegou, o coração dela disparou. O corredor parecia mais longo, e cada passo se tornava uma mini batida de tambor na sinfonia do nervosismo. Ao entrar na sala, encontrou dois rostos sérios, e um golpe de frio percorreu sua espinha. Clara, obrigada por vir. Precisamos discutir o que ocorreu na reunião de ontem, disse o supervisor, sem rodeios. Ela sentiu, tentando conter o tremor nas mãos. Vimos que você teve uma postura bastante firme, continuou ele. No entanto, suas contribuições foram interpretadas como desrespeitosas. O chefe não ficou satisfeito. O queixo de Clara caiu. A indignação correu por suas veias. Desrespeitosa? Não é desrespeitoso querer que todos tenham voz? Não é isso que é importante? Sua voz saiu mais alta do que planejava, mas a raiva estava pulsando dentro dela como um vulcão prestes a explodir. Calma, Clara.
Entendemos seu ponto de vista, mas a forma como abordou o assunto não foi ideal. As palavras do supervisor eram como facas afiadas, cortando qualquer resquício de esperança que restava. Você precisa entender que existe uma hierarquia a ser respeitada. O estômago dela revirava. Clara sentiu que o chão sob seus pés se desintegrava. Mas antes de sucumbir à frustração, uma ideia surgiu em sua mente. E se eu propusesse uma reunião com toda a equipe? Para discutir novas ideias em conjunto e fazer esse processo mais aberto e colaborativo. Naquele instante, Clara percebeu que não queria apenas ser defendida, queria ser uma agente de mudança. O supervisor trocou olhares com o colega, que por um momento parecia surpreso com a proposta. Isso pode ser algo interessante, mas precisa de aprovação do seu chefe. E você deve considerar a maneira como ele reage a caminho de casa. Clara ponderava sobre sua proposta. Ela estava cansada de ser apenas um peão no tabuleiro da empresa. Era preciso arcar com o que estava em jogo. A ideia de trabalhar em um ambiente onde as vozes pudessem ecoar a empolgava, mas também trazia uma sombra de medo. Chegando em casa, jogou a mochila de lado e se permitiu desabar em um dos sofás. A mente girava. Será que seu chefe aceitaria? Ela poderia provocar uma mudança real, ou seria apenas um sonho ilusório? Pela janela, olhou para o céu escuro que começava a se cobrir de estrelas. O dia seguinte viria com novos desafios, e ela sabia que cada atitude poderia abrir caminho para algo maior. Clara fechou os olhos, desejando que a coragem do dia anterior não desaparecesse enquanto a noite avançava. Um novo ciclo estava prestes a começar, mas a dúvida ainda ficava no ar, até onde seu desejo de transformação a levaria. A resposta parecia estar mais próxima do que ela imaginava, mas seria capaz de enfrentá-la? Clara acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. O sol já começava a iluminar seu quarto, e ela respirou fundo, tentando absorver a energia que entrava pela janela. O dia seria decisivo, e essa ideia a preenchia de um frio na barriga que ela sentia como um prenúncio de mudança. O momento de apresentar sua proposta à equipe havia chegado. No caminho para o trabalho, o tráfego parecia mais denso do que nunca. Cada carro parado aumentava sua inquietação. A mente de Clara fervilhava com possíveis cenários. E se a reunião corresse mal? E se seu chefe batesse o pé e rejeitasse a ideia dela? Ela quase virou à direita, decidindo voltar para casa, mas a imagem de seus colegas, apoiando-a, a fez seguir em frente. Quando finalmente chegou ao escritório, o clima era diferente. As conversas que antes murmuravam entre sussurros agora eram mais abertas. Clara conseguiu sentir o apoio em cada olhar trocado. Aquela sensação de coletividade, de que ela não estava sozinha, aquecia seu coração. Quase se sentia leve, apesar do peso que a reunião representava. Na sala de reuniões, cada minuto que se passava parecia uma eternidade. Clara olhou ao redor, vendo rostos encorajadores, alguns demonstrando ansiedade similar à dela. Durante alguns instantes, sua voz interna questionou se toda aquela luta valeria a pena. Mas então, ela se lembrou do porquê estava ali. Finalmente, seu chefe entrou, o semblante sério. Clara sentiu o clima mudar. O ar do cômodo parecia mais carregado. Cumprimentou a todos, mas a expressão do chefe fazia seus nervos estourarem. O supervisor começou a falar, e Clara se preparou. Agora ou nunca. Bom dia, pessoal. Clara pediu para falar algo importante com todos nós, o supervisor anunciou, indicando-a. Nesse instante, os olhares se voltaram para ela. Clara engoliu em seco, sentindo que seu coração estava prestes a pular do peito. Obrigada por estarem aqui, começou, a voz trêmula, mas firme. Eu gostaria de propor uma reunião em que possamos discutir como podemos melhorar nosso trabalho em equipe e garantir que as vozes de todos sejam ouvidas. O silêncio na sala foi palpável. As expressões faciais misturavam curiosidade com expectativa. Ela continuou, buscando conforto nas investidas bem-sucedidas de seu discurso. Acredito que juntos, podemos criar um ambiente mais colaborativo, onde as ideias fluam e todos se sintam valorizados. Não se trata apenas de dar espaço à minha voz, mas de fortalecer a cada um de nós. O chefe a olhou de forma incisiva, seus olhos penetrantes. Clara sentiu a adrenalina bombear em suas veias.
A tensão era quase insuportável. Clara, suas intenções são válidas, ele começou, mas você sabe que temos normas a seguir e maneiras tradicionais de fazer as coisas aqui. Mas o tom dele não soava tão defensivo quanto esperava. Havia uma fração de abertura que Clara nunca havia notado antes. Ela respirou fundo, disposta a não desmoronar. Entendo, mas quantas vezes as manias tradicionais já não nos impediram de crescer? Muitas ideias incríveis ocorreram fora da caixa, e talvez seja a hora de sairmos da nossa zona de conforto. Os olhares nos rostos dos colegas mudaram. Alguns sussurravam entre eles, transmitindo apoio implícito. Clara sentiu uma onda de encorajamento. Era isso que ela precisava, que eles precisavam, e então, o chefe cruzou os braços, refletindo por um momento que pareceu durar uma eternidade. Deixe-me pensar nesse instante. Clara percebeu que o resultado não importava mais. Ela estava finalmente se posicionando. O sentimento de liberdade e coragem a superava, e, por um segundo, uma onda de esperança a inundou. Mas então, antes que ela pudesse saborear o momento, seu chefe trouxe um detalhe que fez seu coração desabar. Claro, esse tipo de mudança não pode acontecer sem preparações. Nós precisamos de dados. Você terá que apresentar um plano detalhado. Clara engoliu em seco. O desafio estava apenas começando. Com os olhos fixos para baixo, ela se perguntava, quantas mudanças verdadeiras ela estava disposta a lutar por isso? O quão longe ela iria para se fazer ouvir? A reunião se encerraria em breve, mas Clara já sabia que não seria uma luta fácil. O desejo de mudança estava mais vivo do que nunca. O que ela faria agora poderia mudar a história de sua carreira e de todos ao redor. Com isso em mente, ela se dirigiu ao supervisor, disposta a partilhar suas ideias sobre o plano, mas uma interrogação súbita a atingiu. Até onde essa batalha familiar iria? As palavras que seriam ditas dali para frente moldariam não só seu futuro, mas o futuro de todos os que a apoiaram. E, naquele instante, Clara percebeu que a verdadeira mudança estava prestes a começar. Mas por quanto tempo ela conseguiria sustentar essas chamas que agora começavam a queimar dentro dela? Clara saiu da sala de reuniões, a cabeça cheia de ideias e o coração acelerado. As palavras do chefe ainda ecoavam em sua mente: precisamos de dados. Um desafio. Uma barreira. Mas, ao invés de desencorajá-la, isso a motivou a se preparar ainda mais. No caminho de volta à sua mesa, Clara refletiu. Como ela poderia transformar essa exigência em uma oportunidade? O que antes parecia ser um obstáculo agora se revelava como um passo crucial para a mudança que ela tanto desejava ver. Ela precisava de um plano, e precisava dele rápido. Sentou-se em sua cadeira e respirou fundo. O ambiente ao redor parecia silencioso, mas ela estava em um turbilhão interno. A mesa estava cheia de documentos e anotações, mas nenhuma delas servia ao propósito que Clara tinha em mente. Precisava de algo que não só impressionasse seu chefe, mas que fosse relevante para a equipe. Algo que falasse em nome de todos. Foi então que uma ideia surgiu. Clara começou a rascunhar um esboço. Uma apresentação que não apenas mostrasse dados, mas que também incluísse depoimentos de seus colegas. Precisa justificar sua visão com a voz deles, transformando suas preocupações e aspirações em parte do argumento. A equipe precisava se sentir representada, conectada. Eu posso fazer isso, murmurou para si mesma, sentindo a determinação crescer. Carregou seus pensamentos sobre como figuras de liderança costumam tomar decisões sem ouvir o que realmente importa aos colaboradores. Clara queria fazer diferente. Ela queria construir uma ponte, não um muro. Logo, ela estava tão envolvida que mal percebeu a hora passar. O café da manhã que parecia tão distante já havia se transformado em hora do almoço. Seu estômago resmungava, mas Clara não queria parar. Cada palavra escrita reforçava sua convicção de que a mudança era possível. A cada adição ao seu plano, seu coração pulsava com mais força. Clara podia imaginar os rostos de seus colegas, ansiosos e esperançosos, querendo fazer parte dessa revolução silenciosa no trabalho. E era essa imagem que a impulsionava.
Colocou a música favorita para tocar baixinho como pano de fundo, buscando inspiração nas letras que falavam sobre luta e persistência. Quando finalmente decidiu dar uma pausa, ela olhou para a tela do computador e sorriu. Era um bom começo, mas precisava de mais. Claro que havia riscos, e se o chefe não gostasse do que preparou? E se, após todo esse esforço, o resultado não fosse como esperava? Mas Clara percebeu que o medo não poderia paralisá-la. Era um sinal de que ela estava se movendo na direção certa. Pelo menos eu tentei, disse em voz alta, como se quisesse se convencer e, ao mesmo tempo, reafirmar sua necessidade de ser ouvida. Naquele momento, Marcos, um colega que sempre a apoiou, apareceu à sua porta. E aí, Clara? O que você está aprontando? Ele parecia genuinamente curioso. Clara hesitou por um instante, mas logo decidiu ser transparente. Estou preparando algo para a reunião do próximo mês. Tem tudo a ver com as vozes da equipe. E quero fazer direito. Os olhos de Marcos brilharam. Posso te ajudar? Tem algumas pesquisas que fiz que podem complementar o que você já tem. O convite para colaborar trouxe uma nova energia. Clara sentiu como se um peso tivesse sido levantado. Estavam juntos, não estavam sozinhos nessa empreitada. Enquanto conversavam, outras pessoas foram se juntando à mesa, mostrando interesse e dispostos a contribuir. O que começou como uma luta solitária agora se tornava um esforço coletivo. Aquela união acendia uma chama cada vez mais forte na mente de Clara. De repente, algo a incomodou. Clara se lembrou do disfarce cauteloso e envolvente de seu supervisor e como ele poderia reagir a toda essa energia nova. E se, ao invés de incentivar a proposta, ele quisesse controlar a situação? Aquela possibilidade a fez engolir em seco. Ela percebeu que a verdadeira batalha não seria só para construir um conceito, mas para defender a autenticidade do que cada um daquela equipe sentia. E, nesse exato segundo, a alegria e a ansiedade se fundiram de forma explosiva dentro dela. Era um desafio incomum, mas Clara sabia que precisava continuar lutando. Afinal, o futuro do espaço em que trabalhava e o sentimento de pertencimento de seus colegas estavam em jogo. Mas até onde ela poderia ir para manter essa chama viva? E, principalmente, será que todos ali estariam preparados para o que viria a seguir? A luta estava apenas começando. Clara acordou na manhã seguinte com a sensação de que o dia seria decisivo. Ela se sentou na cama e, ao olhar pela janela, viu o sol brilhando intensamente. O céu estava limpo, mas em seu coração havia uma tempestade de emoções. A pressão para se destacar na reunião do mês seguinte a fazia sentir um misto de empolgação e nervosismo. Depois de se preparar, mergulhou de cabeça em sua rotina, mas não conseguia focar. A mente estava a 1000 por hora, pensando em cada detalhe da apresentação, nos depoimentos que compilaria e em como mostraria ao chefe a força da equipe. A ideia era mais do que um projeto, era uma esperança de mudança que pulsava dentro dela. No caminho para o trabalho, Clara pegou o ônibus lotado, mas não se incomodou. Na verdade, sentia a energia da multidão ao seu redor como uma fonte de motivação. As conversas, os risos e até os desabafos de quem estava ali, lado a lado, eram ecos da diversidade de sentimentos que ela queria representar. Ao chegar ao escritório, sua mesa estava cheia de papéis, arquivos abertos e mensagens pingando em seu celular. Mas nada disso importava naquele momento. Clara respirou fundo e começou a organizar seus pensamentos. Era hora de reunir a equipe novamente. Ela precisava que todos se sentissem ouvidos e valorizados. Com um sorriso no rosto, Clara convocou uma reunião com a equipe. Ao entrar na sala, viu os rostos curiosos de seus colegas, que mal sabiam do que estava por vir. Oi, pessoal! Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa jornada e como podemos torná-la ainda melhor, disse ela, tentando transmitir confiança enquanto seu coração batia mais forte. Conforme cada um foi se apresentando, contando suas próprias experiências e desafios, Clara sentiu a força daquele momento. Cada depoimento era como uma peça em um grande quebra-cabeça, e, quanto mais eles falavam, mais a ideia dela parecia ganhar vida. Mas havia algo no fundo de sua mente que não fugia dela. O que se passaria pela cabeça do chefe ao ouvir aqueles relatos genuínos?
Ele sempre foi uma figura imponente, a voz dele ecoava no ambiente quando ele falava, e sua aprovação significava tudo. Clara sabia que corria o risco de ser silenciada ou desconsiderada, mas uma parte dela estava determinada a encarar o desafio. A reunião prosseguiu com vibrações positivas, risos e até algumas lágrimas. Acompanhar os sentimentos de cada um era libertador. Clara percebeu que não estava mais sozinha nessa luta. A equipe se uniu em torno de uma causa maior. E se fizéssemos um vídeo com todos esses depoimentos? A ideia surgiu de um interno da equipe, e a sala inteira parou por um segundo, chocado. A perspectiva de visibilidade e voz para suas histórias fez o coração de Clara acelerar. Isso seria incrível! Ela exclamou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. No dia seguinte, o grupo se reuniu para planejar a gravação. A expectativa era palpável, mas Clara sabia que precisava permanecer atenta. A autenticidade das vozes dos colegas não poderia ser distorcida. Era sua missão, e ela estava cada vez mais determinada. Mas no fundo, uma interrogação pairava incessantemente, até onde ela e a equipe poderiam ir. E se, ao buscarem pelas suas vozes, descobrissem verdades dolorosas, incapacitando-os diante do olhar do chefe? Ainda assim, a chama da esperança ardia intensamente. O que havia começado como um desafio formidável havia se tornado uma oportunidade de união e transformação. Agora, tudo o que precisavam era o momento certo para brilhar. E assim, com a energia correndo entre eles, Clara se viu frente a um novo dilema. Como poderiam equilibrar a paixão pela mudança e o temor das consequências? Será que estavam prontos para o que a verdade realmente representava? A jornada estava apenas começando, e a estrada à frente prometia ser repleta de desafios inesperados. Clara se sentou à mesa da sala de reuniões, cercada por rostos familiares, mas cheios de incertezas. O clima estava tenso, e o burburinho que antes existia agora se transformará em murmúrios baixos. O plano de gravação do vídeo começava a tomar forma, mas sem saber ao certo como iriam lidar com os depoimentos mais delicados e emocionais, o otimismo começava a se esfarelar. Vamos começar a pensar sobre os temas que cada um gostaria de compartilhar, disse Clara, tentando restaurar um pouco da animação no ar. Ela olhou ao redor, fitando cada colega, buscando um sinal de coragem. Lembrem-se, aqui estamos todos juntos. Esse é um espaço seguro. Mas a realidade era mais complicada. Algumas pessoas evitaram olhar nos olhos, outras se mexiam inquietas nas cadeiras. Laura, uma colega tímida, finalmente rompeu o silêncio. Clara, você já pensou sobre o impacto que isso pode ter em nossas carreiras? E se o nosso chefe não gostar do que ouvirmos? E se ele nos criticar? A tensão aumentou e Clara sentiu o peso das palavras dela. Era verdade, a possibilidade de uma rejeição por parte do chefe estava sempre à espreita. Mas não podia deixar que o medo silenciasse os voceiros valiosos da equipe. Eu entendo o que você está dizendo. É um risco, mas e se compartilharmos essa verdade acabar nos unindo ainda mais? E se isso nos fortalecer? Enquanto falava, os rostos de seus colegas começaram a brilhar com um brilho esperançoso. Muitos começaram a compartilhar suas histórias, incluindo suas lutas, sonhos e as vitórias nem sempre visíveis. A conversa fluía, e Clara não podia deixar de se sentir emocionada. O calor daquela cumplicidade trazia um sopro de vida entre eles. Em um momento de vulnerabilidade, André, um membro da equipe que sempre se mostrará mais reservado, levantou a mão. Para mim, é difícil falar sobre isso. Mas teve uma fase em que quase desisti. Meus problemas pessoais influenciaram no meu trabalho e o peso disso me derrubou, ele disse, hesitante. A sala silenciosa respirava ao seu ritmo, e Clara sentiu o coração apertar. Era uma confissão poderosa. Se você estiver disposto, poderia compartilhar isso? Incentivou Clara, fervorosamente, limpando uma lágrima que ousava escapar. Isso pode fazer com que outras pessoas se sintam menos sozinhas. A autenticidade nos olhos de André era inegável, e Clara percebeu que ali estava algo bem maior do que um simples vídeo. Mas a pergunta que deixava o peito dela pesado ainda ecoava: e se essa sinceridade acabasse custando a eles o respeito da liderança?
O desejo de se despir de medos e inseguranças estava se misturando com o temor do desconhecido. A equipe começou a discutir ideias para o vídeo. Narrativas e emoções se misturavam em um fluxo contínuo, algo que poderia realmente tocar aqueles que o assistissem. O calor humano ali era inconfundível, mas Clara sabia que enfrentariam reações adversas se não agora, em algum momento no futuro. Assim, ergueu a voz mais uma vez. Pessoal, vamos ter que ser verdadeiros uns com os outros, mas também estar prontos para as consequências. Se aceitarmos essas verdades, podemos alcançar uma nova perspectiva juntos. Ouvindo isso, a equipe se uniu em torno de Clara, formando um círculo de encorajamento. Eles estavam desafiando não apenas o chefe, mas a si mesmos. A energia crescia, e a chama acesa entre eles parecia que ia queimar mais intensamente. No entanto, à medida que o dia avançava, Clara notou a expressão de um novo funcionário, Tiago, que não havia se manifestado desde o começo. O olhar em seu rosto deixava Clara inquieta. O que ele pensava? O que ele tinha a dizer? E assim, sem aviso, Tiago levantou-se, e a sala ficou em silêncio. Ele traria à tona a peça que talvez ninguém tinha se dado conta até então. O que o futuro reservaria para eles agora? A tensão crescia, e Clara mal conseguia conter a curiosidade. A voz dele poderia ser o divisor de águas que todos estavam esperando. Tiago respirou fundo e, por um instante, o silêncio pesado estava carregado de expectativa. Seus olhos varreram o ambiente, pousando nos rostos ansiosos dos colegas. Clara sentiu seu coração acelerar. O que ele tinha a dizer? Desculpem-me por não ter falado antes, começou Tiago, com uma voz firme, mas visivelmente nervosa. Eu sou o novo aqui, honestamente, tive dúvidas se de fato conseguiria me abrir. Às vezes, sinto que a pressão é muito grande, a pressão de ser bom o bastante, de sempre mostrar o meu melhor. Ele hesitou, como se buscasse as palavras adequadas, e o ambiente estava tão concentrado em sua presença que se podia ouvir o leve som dos respiradores. Foi muito difícil para mim me adaptar aqui. No início, parecia que eu só estava recebendo críticas em vez de apoio. Cada feedback negativo parecia uma paulada no meu coração, desabafou, começando a balançar as mãos, como se tentasse afastar os fantasmas do passado. Eu cheguei a pensar em desistir, mas assistir a vocês conversando hoje isso me fez perceber que eu não estava sozinho. A cada palavra de Tiago, Clara sentiu a carga emocional aumentando. A vulnerabilidade dele era contagiosa e despertou um tumulto de sentimentos entre os colegas. Olhares se encontravam, sorrisos nervosos começavam a surgir e, lentamente, a energia negativa do início da reunião deu lugar até mesmo a um semblante de força e união. Tiago, isso que você está fazendo agora é muito importante, Clara disse, interrompendo a espiral de pensamentos e criando um momento de conexão genuína. Você nos mostrou que todos nós lutamos com algo. Mesmo que às vezes pareça que estamos sozinhos, temos que lembrar que estamos aqui para nos apoiar. E assim, um a um, os outros começaram a se abrir. Laura, que antes havia questionado as consequências do projeto, levantou a mão timidamente. Eu também sinto essa pressão, confessou. Acho que todos têm uma história. Eu, por exemplo, sempre me preocupei em não ser levada a sério por ser a mais nova da equipe. As histórias começaram a fluir, criando um labirinto emocional repleto de experiências e desafios diários que cada um enfrentava. André, Tiago, Laura e outros foram revelando suas lutas internas, e Clara escutava com um nó na garganta, sabendo que aquele era um momento raro. Um momento que, no fundo, poderia mudar tudo. Enquanto a sala vibrava em discussões mais profundas, Clara percebeu que o objetivo maior do vídeo e além de tocar o chefe era sobre criar um espaço de empatia e compreensão. Algo que poderia transformar não apenas o grupo, mas o próprio ambiente de trabalho. Entretanto, conforme as histórias se entrelaçavam, uma nova sombra se abateu sobre Clara. Com cada confissão vinda daquela mesa, a pergunta cruel se fazia presente: até onde estavam dispostos a ir por essa verdade? E qual seria o som ensurdecedor do silêncio de sua liderança quando testemunhasse o que realmente havia em seus corações? Com um misto de esperança e apreensão, Clara olhou ao redor, vendo a força daquele momento. Mas uma parte dela não conseguia evitar a inquietação.
Como tudo isso seria recebido em uma empresa que muitas vezes privilegiava a aparência calma e o desempenho acima do emocional? E enquanto titubeava com as perguntas em sua cabeça, a porta da sala se abriu de repente. O chefe, Sr. Vargas, entrou, com um semblante inexpressivo. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele pensaria ao ver a toda aquela vulnerabilidade exposta? Estariam prontos para encarar essa nova realidade? A tensão no ar aumentou, e todos se voltaram para Vargas, aguardando o que ele teria a dizer. O futuro, que até então parecia promissor, agora estava envolto em incertezas, e a pergunta pairava: seria aquele o momento que transformaria não apenas suas vidas, mas também a cultura daquele lugar? A atmosfera na sala mudará de repente, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Clara observava Vargas, tentando decifrar seu olhar. A expressão neutra dele fazia o coração de muitos bater mais rápido. Tiago também parecia inseguro, como se estivesse prestes a reviver todos os medos que havia compartilhado momentos antes. Ele puxou uma cadeira e se sentou, o gesto revelando sua vulnerabilidade. Senhor Vargas, está tudo bem? Perguntou André, quebrando o tenso silêncio que se instalara a ponto com uma respiração profunda. Vargas finalmente se posicionou de frente para a equipe, seus olhos escaneando cada um dos rostos, um após o outro. Ele não se apressou, o que só aumentou a angústia daquelas dezenas de corações pulsando em sincronia. Depois de alguns instantes, uma leve mudança se fez presente em seu semblante. Era quase imperceptível, mas era suficiente para alimentar uma faísca de esperança. Eu não sabia que teríamos uma reunião tão reveladora hoje, começou Vargas, seu tom ainda contido, mas com uma pitada de surpresa. Confesso que não estava preparado para ouvir tantas histórias pessoais. No entanto, isso me faz perceber algo importante. A voz dele se robustecia gradativamente. Estamos em um ambiente de trabalho onde a pressão é constante. Isso é real, e eu entendo que muitos de vocês sentem isso. As palavras dele começavam a soar como um sopro reconfortante, mas Clara ainda se sentia desconfiada. O que viria a seguir, Vargas continuou, é essencial que saibamos que não estamos sozinhos. Todos aqui têm suas lutas, e devemos encontrar maneiras de apoiar uns aos outros. Algumas cabeças começaram a balançar lentamente em concordância. O clima estava mudando, e Clara sentia que podia, finalmente, vislumbrar um caminho a seguir. Entretanto, ele disse, enquanto a seriedade do tom retornava, isso não invalida o que foi feito até agora. Precisamos de resultados. E essa autenticidade deve se traduzir em ações concretas. Clara franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? O que ele realmente pensava sobre a vulnerabilidade? Não podiam ser apenas palavras vazias, poderiam, com uma expressão mais grave na face, Vargas continuou, a partir de agora, gostaria que cada um de vocês escrevesse suas preocupações e desafios em um papel. Isso servirá para que possamos entender melhor suas lutas e encontrar caminhos para melhorar nosso ambiente de trabalho. A sala ficou em silêncio, então Tiago, mostrando coragem renovada, levantou a voz. E se essas preocupações não forem levadas a sério? E se isso tudo for só uma formalidade? A pergunta pairava no ar, e o silêncio voltará a ser ensurdecedor. Clara sentiu um frio na barriga, mas também percebia a tensão invisível se dissipando um pouco. Aquela era uma chance, um momento que poderia realmente fazer a diferença. Vargas olhou para Tiago, e os dois se encararam por um tempo que parecia eterno. A liderança dele era um mistério, mas poderia ser um caminho não apenas por reconhecer a vulnerabilidade, mas por criar um espaço para a transformação real. Eu não prometo soluções milagrosas, Tiago, mas promovo a discussão. O que eu peço é disposição para abrirmos um diálogo. Não só nesta sala, mas para o que vem pela frente. As palavras dele ressoaram como um eco profundo. A energia que antes estava estagnada começou a se movimentar, como uma corrente elétrica. Clara sentia suas emoções aflorarem, vislumbres de esperança e incerteza misturando-se. Eles tinham uma chance, mas era uma aposta arriscada. E, nesse momento, Clara percebeu, era necessário dar um passo à frente, mas não estava sozinha.
Todos os olhares na sala estavam fixados uns nos outros, assim como as mãos se apertavam em gestos de apoio silencioso. Quando Vargas finalizou a reunião, um novo sentimento pairou. Estariam prontos para lidar com a verdadeira transformação? E, mais importante, conseguiriam desbravar juntos essa nova fase, quebrando as barreiras que sempre os separaram? A pergunta ecoava novamente na mente de Clara enquanto olhava para os colegas. O futuro era incerto, mas ela sabia que, independentemente do que aconteceria, a jornada começava ali, ao som dos corações que finalmente falavam juntos. Clara acordou num dia ensolarado, sentindo uma energia renovada fluindo por seu corpo. Toda a luta, o desespero e a vulnerabilidade vividos nas reuniões anteriores tornaram-se aprendizado e força. Estava na hora de colocar tudo em ação. A proposta que brotava de seu coração não era apenas uma ideia, era uma necessidade que pulsava dentro dela e de sua equipe. Era hora de abraçar a coragem e transformar aquele espaço de trabalho em um lugar onde todos se sentissem ouvidos. No escritório, a atmosfera estava diferente. As pessoas trocavam olhares cúmplices, como se a mudança estivesse no ar. Ao se dirigir à sala de reuniões, Clara sentiu seu coração acelerar, mas era uma aceleração positiva, desta vez com um toque de propósito. Ela sabia que as palavras tinham poder, e hoje, elas iriam ecoar. Quando todos estavam sentados, Clara começou a falar. Hoje, não estamos aqui apenas para discutir números ou metas. Estamos aqui para falar sobre nossas vozes, nossas experiências e como podemos tornar nosso ambiente de trabalho mais acolhedor e colaborativo. Ela viu rostos voltados para ela, alguns com expressões de apoio e outros ainda vendados pelo receio. Mas Clara não estava disposta a deixar o medo dominar. Com cada palavra, ela expressava não só suas ideias, mas também o que sabia que seus colegas sentiam. Precisamos construir um espaço onde todos se sintam à vontade para se expressar. O silêncio não é uma opção. As palmas começaram a se levantar, um sinal de que a chama da mudança havia sido acesa. O chefe, Vargas, estava ali, mas um brilho novo em seu olhar mostrava que ele estava ouvindo. Essa vez, Clara não sentiu o olhar gélido que a intimidava. Ela continuou contando como as vozes individuais poderiam criar um coro poderoso e transformador. Vamos juntar nossas histórias, nossas lutas e celebrar nossas vitórias. Eu proponho um projeto para que cada um compartilhe sua jornada e, assim, conectarmos não só emocionalmente, mas profissionalmente. As palavras de Clara ressoaram na sala. Após sua fala, outros começaram a se manifestar. Tiago levantou-se, ainda algo tímido, mas determinado. Quero participar. Essa ideia de nos unirmos por meio de nossas histórias pode não só nos fazer sentir pertencentes, mas também oferecer soluções reais para os desafios que enfrentamos diariamente. A equipe começou a seguir, compartilhando experiências que, por muito tempo, foram guardadas. Cada voz se sobrepunha à outra, formando um mosaico vibrante de sentimentos e desafios. Clara, de longe, percebeu algo encantador. Não eram mais apenas colegas de trabalho, eram aliados em busca de um mesmo objetivo. Assim que a reunião chegou ao ponto alto, Vargas se levantou. Clara, com um nó na garganta, segurou a respiração. O que ele diria? Estou impressionado. O que vocês mostraram aqui hoje é mais valioso do que muitos planos de negócios que já vi. Se estão dispostos a abrir esse diálogo, eu estarei ao lado de vocês. Vamos implantar essa proposta. A sala explodiu em aplausos. A atmosfera estava vibrante. Clara sentia os olhos cheios de emoção, incluindo os seus. Era um reconhecimento não só da luta dela, mas da luta coletiva de todos ali. O passo à frente que juntos decidiram dar era o início de uma nova era na empresa. Nos dias que se seguiram, as emoções continuaram a ressoar entre a equipe. Trabalhando nos depoimentos, planejando estratégias, Clara percebeu que não tinha mais apenas o peso de suas inseguranças, mas a força de uma comunidade. O que antes era uma montanha de desafios, transformou-se em um caminho repleto de esperança e camaradagem. E quando o vídeo finalmente ficou pronto, exibido em uma sala cheia de colegas e líderes, Clara soube que algo havia mudado para sempre. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns, enquanto outros sorridiam. A vulnerabilidade havia gerado transformação.
As vozes que antes eram temidas agora se entrelaçavam em um coro de apoio. Agora, Clara não só buscava um espaço para ser ouvida, ela e sua equipe criaram um ambiente onde cada um poderia se expressar sem medo. Ela olhou para a sala e viu que não estava sozinha. Uma mudança real estava em movimento. E o que começou como uma luta interna tinha se tornado um grito coletivo por reconhecimento e respeito. Clara sorriu, com um coração leve e olhos cheios de determinação. Estamos apenas começando, pensou. A jornada não era só dela, mas de todos que se permitiram ser autênticos. Se você se sentiu tocado por essa transformadora jornada, não perca seu tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre essa incrível conclusão. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa transformação. Não espere nem mais um segundo.